18. Sobre a consciência intelectual. Nada me parece hoje mais raro do que a verdadeira hipocrisia. É grande minha suspeita de que o ar brando de nossa cultura não seja favorável a esta planta. A hipocrisia é própria das épocas de fé robusta, quando, mesmo havendo a coação para exibir outra fé, não se abandonava a que tinha. Hoje em dia ela é abandonada, ou coisa mais habitual a ela é acrescentada, uma segunda fé. Em qualquer dos casos, continua-se honesto. Sem dúvida, hoje é possível um número de convicções bem maior do que antes. Possível quer dizer permitido, ou seja, inofensivo. Daí nasce a tolerância consigo mesmo. A tolerância consigo permite várias convicções. Essas convivem pacificamente, cuidam, como todos hoje em dia, de não comprometer-se. Como nos comprometemos hoje em dia? Tendo coerência, andando em linha reta, falando coisas que admitem menos de 5 sentidos, sendo genuínos. É grande o meu temor de que o homem moderno seja simplesmente preguiçoso demais para alguns vícios, de modo que esses literalmente se extinguem. Todo mal que depende de uma vontade forte, e talvez não haja mal sem a força da vontade, degenera em virtude desse nosso ar tépido. Os poucos hipócritas que conheci estavam imitando a hipocrisia. Eram atores, como uma em cada 10 pessoas nos dias de hoje. E aqui aparece essa questão, né, que a gente tinha mencionado anteriormente, né, sobre a crítica a esse suposto homem moderno, que é esse homem moderno que, de certa forma, se pauta por 5 ou 6 sentidos, digamos assim, que se torna coerente. Isso é uma digamos assim, uma reverberação de uma coisa que está postulada lá também na energia da moral, né? A questão de se tornar constante, né? Na segunda dissertação isso aparece, né? O homem se torna um animal capaz de fazer promessas, e a partir dessa questão de ser capaz de fazer promessas, ele se torna constante, há uma determinada constância, né? Uma constância que traz para ele essa prerrogativa de genuinidade, de ser genuíno, né? E a própria ideia da própria hipocrisia, né, ela traz uma transfiguração de 2 sentidos aqui, né? Nem uma verdade da hipocrisia de que a hipocrisia adquiriu um segundo sentido, né? Um segundo sentido de fé que coloca aqui, né? A própria hipocrisia ela foi abandonada no sentido mais habitual, né? No sentido mais primevo, né? Dessa prerrogativa da segunda fé, né? No qual a hipocrisia passa a se tornar, não a hipocrisia, mas um tornar-se honesto, um tornar-se coerente, um tornar-se, né? Há um sentido dúbio aqui dessa questão. A hipocrisia de não se tornar hipócrita, né? Ele coloca aqui que é possível não se tornar hipócrita, né? Nesse sentido, né? É possível não se tornar traiçoeiro diante daquilo que se denomina diante do escopo cultural, digamos assim, né? Não seria isso o próprio ardil, né? Não seria esse o próprio ardil, tornar-se um animal capaz de fazer promessas, capaz de tornar-se constante? Isso não seria, digamos assim, mais uma artimanha, um subterfúgio, né? Um modo existencial de capturar uma relação com o outro, ou uma relação com o mundo, ou uma relação para consigo mesmo, no sentido de tornar-se apreendido por esse segundo sentido de fé, essa fé nessa constância, essa fé nessa concepção do sujeito coeso, do sujeito moderno, do sujeito que se pauta em 5 ou 6 sentidos estratificados e relacionados a partir da concepção de vida, né? Então nem a hipocrisia, nessa cultura não se tem nem espaço para a verdadeira hipocrisia, porque a própria hipocrisia ela está capturada, digamos assim, né, por essa relação de constância. Já se tem muito bem delimitado o que é ser hipócrita, né, nessa sociedade, por um segundo ato de fé, né, nessa possibilidade de se manter constante, né, inclusive. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Não, pode prosseguir mesmo, mas valeu a pena.